Hoje aqui, a gente vai falar, a gente vai em alguns pontos da palavra entender como é que Deus, cara, Ele envolve a gente, como diz o tema, né? A obra não terminou. No meio dessa obra, às vezes tiver um edifício sem terminar, cara, eu passo. Falei, caraca, velho, que desperdício, o cara gastou dinheiro ali, mão de obra, material, e a parada abandonada. Só que Cristo não, cara. Ele iniciou um trabalho na nossa vida. E Ele vai completar, cara. Então, a minha intenção é falar desse amor de Jesus, cara. Não estou aqui realmente para querer, de uma forma, mexer com o teu emocional, para que você se sinta bem e saia daqui renovado. Embora eu queira que você saia daqui renovado, a intenção é que o Espírito Santo faça isso, cara. E Ele vai fazer. Eu creio que Ele vai fazer, Ele já está fazendo, né? E eu queria que você olhasse para o seu irmão, cara, eu não gosto disso. Sempre quando o pastor fala assim, olha para o seu irmão, cara, eu não gosto, cara. Sério mesmo, cara. Não gosto, mas caraca, eu queria que você olhasse para o seu irmão. Sabe por quê, cara? É parte de uma coisa que eu vou falar aqui. Olha para o seu irmão aí, cara. Vou olhar aqui para a Gabi. Um ser humaninho. Cara, completamente, fisicamente, biologicamente complexo, cara. Milhões, sei lá, não sei se bilhões, mas milhões de células juntas. Outro dia o cara estava fazendo uma comparação, que eu vi na internet, com o olho do humano, comparando com as galáxias. É igual, cara, as galáxias e o olho humano, a complexidade de cada detalhe do olho, cara. E a galáxia humana. Eu falei, caramba, velho, sem contar a nossa parte emocional, meu irmão, que aí ferrou tudo. Completamente complexo, personalidade, emoções. Por que eu estou te falando isso, cara? Em Romanos 11:36 fala assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, quando você olhou para o teu irmão, cara, saiba de uma coisa. Esse ser complexo que está do teu lado, ele tem um dono, brother. Ele tem um dono, um Senhor, um Pai, que é Deus, que é Jesus, porque dele, todas as coisas são dele. Então, esse cara que você está vendo aí complexo, a gente tem uma total responsabilidade como a gente vai tratar esse cara aí, essa pessoa, porque ele tem um dono, cara. Esse cara foi criado por Cristo, porque dele, por ele, ou seja, a Bíblia fala que todo o universo, tudo foi criado através de Jesus. Então, quando você ouve assim aqui na igreja, Jesus, cara, a gente precisa entender que tudo gira em torno de Cristo, cara. Se você tira Jesus da Bíblia, acabou a Bíblia, brother. Se você tira Jesus, acabou. Porque Jesus, tudo foi feito por causa dele. Então, esse ser humano aí, ele foi feito através de Jesus. Olha, não sei como é que é esse mistério, mas é um mistério. A gente foi criado através. Deus, quando criou o universo, Ele usou Jesus, cara. E Ele foi criado, esse cara aí, você e eu, fomos criados para quê? A gente foi criado para Ele. Glória, pois, a Ele. Então, essa mensagem, ela tem como base e fundamento Cristo e seu amor por nós. Essa é a base da mensagem. Às vezes eu vejo uma discussão doida rolando aí na internet, nos caras que estudam teologia, dessa questão de Deus ser soberano, completamente soberano e não precisa do humano. E aí eu vejo os caras, sabe, não, mas Deus não precisa de mim. Deus não precisa não precisa da minha vontade. Quando a gente fala assim, eu aceitei Jesus, a gente tem esse costume de falar, né? A palavra diz que foi Ele que aceitou a gente, mas os caras, eu percebo que essa discussão se perde tanto num Deus soberano que não precisa de nada, mas eu vejo um contraponto na Bíblia, que um Deus soberano, mesmo assim Ele falou para Moisés, Moisés, quando você levantar o teu cajado, eu vou fazer. Quando você, em Isaías, Jesus chega para Isaías, o soberano, meu irmão. Isaías vê Deus. E aí Deus fala com ele, toca nele, e no final Deus fala assim, pô, e quem vai por mim? Quem vai ser o cara que vai por mim? Caramba, cara, um Deus completamente soberano e realmente Ele não precisa da gente, cara. Só que, cara, Ele faz isso não porque Ele precisa
porque Ele quer, exatamente. Simplesmente porque Ele é assim, cara. Ele é um cara que ao mesmo tempo, como a gente falou no início, Ele habita no mais alto, ao mesmo tempo Ele habita com quem é quebrantado. Então eu não tenho como lutar contra isso, cara. Deus, Ele não é que Ele precisa de mim, Ele quer que eu me posicione. Ele conta porque Ele quer. Então essa mensagem tem um fundamento em Cristo. E essa que o nosso coração hoje, ele saia daqui aquecido pelo fogo do Espírito Santo, cara. E não é um arrepio, que também às vezes é um arrepio, ou uma manifestação, né? É uma convicção, cara. E a convicção, eu li no dicionário, é uma crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, como resultado da influência ou persuasão de outrem. Cara, uma convicção, que o nosso coração saia daqui hoje com uma convicção que a gente vai falar dela, com o nosso coração aquecido. Outro dia a missionária Edmeia Williams, que é uma mulher de Deus, cara, maravilhosa, que faz um trabalho social aqui no Dona Marta, em Botafogo, maravilhoso, há 10 anos. O morro era um antes dela, e agora o morro é outro depois que ela chegou com a presença de Deus. E ela veio aqui um dia ministrar na igreja e ela falou sobre a noiva e o processo de casamento dos judeus naquela época. O nome da palavra era ketubá, é uma palavra lá em hebraico. E ela explicou que quando o cara ia pagar o dote pela noiva, que antigamente era assim, né? Quando ele ia na casa do pai da noiva, isso aqui é o pagamento pela sua filha. Eu vou voltar para pegar ela. Eu vou voltar para buscar ela e vou me casar com ela. Desde esse dia, a noiva tinha que deixar uma lâmpada na janela acesa. Era tradição judaica, para que todos sabiam que ela já tinha sido separada. E aquela lâmpada não podia se apagar. Todo dia a mulher tinha que ir lá e acender a lâmpada para todo mundo ver que ela tinha um noivo prometido a ela. E às vezes esse fogo, que é essa convicção, que hoje a gente não vai botar uma lampadinha, uma fogueirinha na nossa janela, mas no nosso coração, esse fogo que eu estou falando, essa convicção de que, caramba, eu sou dele, eu fui criado por ele, através dele, ele vai voltar, cara. Ele vai buscar. Então é esse fogo que eu estou falando, é essa convicção. Deus tem um lugar para mim e para você no plano dele. Ele não tem um plano para a tua vida. Eu estava pensando sobre isso, estou escolhendo cada palavra que eu estou falando aqui, pensando se eu não vou falar alguma coisa errada, mas a gente, quando a gente fala assim, né, caramba, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a tua vida, meu irmão, parece que são vários planos, e cada um vai viver o seu plano que Deus tem para você. Eu falei, caramba, cara, eu não creio que eu creio que eu faço parte de um plano de Deus. Eu faço parte de um plano, cara, de Deus. E a Bíblia fala que eu sou essa construção. Deus está construindo em mim. É diferente de falar que Deus tem um plano na minha vida. Para mim, eu acho diferente. Então, durante essa palavra, não apenas escute, mas pense, se identifique, sabe? Identifique o cuidado de Jesus com você. Veja o trabalho dele. Enxerga na sua vida o cuidado dele. Saia do embaraço. Às vezes a gente fica embaraçado, cara. Nossas emoções, a gente acorda com um embaraço que a gente não consegue sair dele. Que em nome de Jesus, sabe, a gente saia desse embaraço. A obra não terminou, cara. Jesus não desistiu de você e Ele não desistiu de mim. Em Filipenses 1 fala assim, tendo por certo, que eu creio que é essa convicção, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Ou seja, não é de qualquer jeito. Quando ele fala que ele vai aperfeiçoar, Deus não é um cara que constrói de qualquer jeito, irmão. Ele faz com perfeição, ele aperfeiçoa, ele vai aperfeiçoar. Né? E ele faz isso aonde? Em vós, cara, no interior da gente. E ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. E aí em Filipenses 2:13 fala assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, se você está tendo vontade de vir para a igreja, né, se você saiu de longe para vir para cá, se você consegue tirar um tempo para ler a palavra, meu irmão, isso vem de Deus. É Ele que efetua tanto o querer quanto o efetuar. E tudo vem dele. Então eu queria a gente vai ler esse verso, e a gente vai falar um pouco hoje de Jesus,
quando ele acabou de sair da tentação do deserto, e ele escolheu 12 homens para continuar o trabalho da vida dele. Ele escolheu 12 homens. Quando você escolhe, se você está num jogo de vôlei, num jogo de futebol, numa bandeirinha, queimada da vida, quando você vai escolher o teu time, você está lá, ó, como é que é, meu paro ímpar? E aí você escolhe quem, meu irmão? Os mais fracos ou os mais fortes? Os piores ou os melhores? Eu também, muita vida, já fui sempre ser o último a ser escolhido, cara. Meu irmão, você escolheria os mais fracos? Eu não, brother. Acho que agora até eu vou tentar escolher assim, para poder ver se a gente consegue levantar o time. Mas, cara, a tendência é sempre quem? Eu quero aquele cara ali, cara. Aquele cara no meu time, ele vai ganhar, a gente vai ganhar. Imagina escolher uma equipe para cumprir o trabalho da sua vida. Imagina você ter uma empresa que teu pai deixou para você. Falou assim, filho, ó, a empresa está aqui o investimento, está aqui tudo, você só tem que escolher a equipe que vai trabalhar com você. Quem é que você escolheria, Brando? Quem que você ia querer do seu lado? Um cara que não pudesse, que fosse completamente rejeitado pela sociedade, fracassado, iletrado, sabia nem ler e escrever direito? Ou você escolheria o cara da pós-graduação, que estudou gerência financeira, que estudou tudo para fazer o negócio bombar? Pois é, Jesus escolheu 12 homens para dar continuidade ao trabalho da sua vida, que certamente a gente não escolheria, Brando. Jesus escolheu 12 caras para dar o trabalho mais importante da vida de Jesus. Não era nem dos caras. Era o trabalho, ele escolheu 12 homens, dentre deles um cobrador de impostos, ladrão. A Bíblia não fala, mas a gente imagina que naquela época já existia muita corrupção, ele deveria ser com um cara corrompido. Jesus escolheu um traidor, um cara que ele sabia que ia trair ele. E o que Jesus deu para esse cara? Meu irmão, ele deu as finanças do ministério dele. Ele chegou para o traidor e falou assim, ó, você vai cuidar do meu dinheiro. E o cara roubava. A Bíblia fala que o cara roubava a Jesus, o ministério de Jesus, que era Judas. Jesus escolheu outro que era o cara que se eu só ver, para acreditar eu tenho que ver. O cara completamente... Não estudei a vida dele ainda, vou falar por alto, mas é um cara incrédulo, que precisava ver para crer. 12 homens, Brian, que a gente certamente não escolheria. Porque ele não escolhe segundo os homens, cara. Ele não escolhe segundo a aparência, segundo a tua capacidade, segundo a minha capacidade. Isso me lembra da história lá de Samuel, quando foi escolher Davi, né? Samuel falou assim, caraca, Deus, entrou na casa do tal do Jessé lá, só filho forte, bonitão, sarado, com bração forte, bom para fazer o trabalho. Deus falou assim, não é esse. Não, senhor, esse aqui não, também não é esse. Rodou todo mundo. E aí, cara, coitado do Davi, né, Brian? Nem chamado para reunião ele foi, cara. Jessé era um pai tão, sei lá, meu irmão, que falou, não, esse aí vai ficar cuidando lá, sujo lá das ovelhas, fedendo. Aí Samuel pergunta, tem mais alguém aí? Aí o cara lembrou, não, tem o pequenininho lá. Aí, na hora que o cara entra, Deus fala, é esse. É esse aí que eu quero para governar Israel. Putz, grilo, meu irmão. Caraca, meu irmão. Porque ele não escolhe. E para que ele faz isso, cara? Ele faz isso para mostrar um traço do caráter dele, cara. Ele faz isso para mostrar uma qualidade que ele tem, cara, que é a qualidade de Deus, que é a qualidade do amor, que é a qualidade da graça, que é a qualidade da capacitação, de um Deus que não desiste, de um Deus que insiste, não pelo fato de eu ser alguma coisa importante, meu irmão. Não, cara, não é isso. Hoje em dia a gente está vendo uma parada completamente invertida, inclusive, às vezes até dentro da nossa igreja aqui mesmo, a gente fica valorizando a pessoa, a gente fica pregando para que a pessoa se você consegue, você pode. Lógico que a gente pode, a gente consegue, mas a centralidade é Cristo. Então, quando ele faz isso, ele mostra um caráter dele. Qual é o caráter dele? Amor. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Continuo, eu acredito. Ele não escolhe segundo os homens. Hoje vamos falar de um cara, dentre os 12, rapidamente, que foi Pedro, cara.
um dos principais líderes, se não o principal líder da igreja primitiva. O cara que influenciou, iletrado, o cara não sabia ler e escrever direito, o cara era galileu. Galileu, na época, era uma raça não sei se era raça, mas era um povo, era uma região que os próprios judeus detestavam. Era um cara completamente... hoje ele está aqui louvando o Senhor, cheio de fé no coração, amanhã ele está emprestando a boca para o diabo. Esse é Pedro, brother. Na verdade, esse não é Pedro não, esse sou eu. E esse é você. Que uma hora está, como a Bíblia fala, como é que uma hora você pode estar usando a tua boca para bendizer a Deus, e na outra você está usando a tua boca para amaldiçoar? Esse era Pedro e esse é a gente, brother. Um cara completamente que oscilava do ato mais sinistro de coragem, que é andar sobre as águas, e ao ato, no mesmo, em pouco tempo ele cai direto para um ato de covardia, de medo. Então a gente vai falar um pouco sobre Pedro. Pedro era o aluno que sentava lá no fundo da sala. Pedro era o cara que, eu sei que eu não sou burro, eu não sou mesmo. Embora a minha vida toda essa voz ecoou no meu ouvido. Você é burro, você é burro. Eu não sou mesmo, mas eu tenho uma certa dificuldade de aprender. Para mim tem que repetir várias vezes. E às vezes a gente fala tanto de Paulo, e Paulo realmente ele é maravilhoso, só que Paulo, meu irmão, ele era o cara completamente inteligente, cara. Letrado, sabe? Capaz, era o cara que, da escola dele, do judaísmo, com certeza ele era um dos top 5 lá. Ele era, se não era o mais sinistro, meu irmão. Era um cara aplicado. Só que hoje não, cara. Eu quero falar do cara que senta lá no fundo, mano. O cara que senta lá no fundo. Deus também escolheu o cara que senta lá no fundo. Pedro, iletrado, galileu, porém um líder, cara. Da mesma forma que ele usava a sua liderança para levantar os outros, ele também usava a sua liderança para derrubar os outros. Como eu e você, cara. Às vezes a gente é boca de Deus, às vezes a gente presta a nossa boca para o diabo. E aí eu queria ler com você João 13, 25 para começar. Quero ressaltar como é que Jesus trata um traidor. Como a gente está falando aqui do amor de quem é Jesus, fala assim: então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus falou assim, alguém vai me trair. Aí o João recostou a cabeça: Senhor, quem é? Aí, 26, respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tem para fazer, faz logo. Só isso. Então a gente vai falar hoje aqui de duas traições. De dois atos de traição, um de Pedro e o outro de Judas. E aí eu queria só enfatizar uma coisa aqui sobre a traição de Judas e como é que Jesus trata um traidor. E esse traidor esse traidor não tinha como se converter. A Bíblia fala que ele era filho da perdição, ele nasceu para aquilo. Ele não tinha como se converter, esse cara. Ele nasceu para a perdição. E Jesus, olha como é que Jesus trata um cara que vai trair ele. Né? Além de ele fazer aquilo que a gente falou de dar dinheiro, ele fala assim, aquele a quem eu molhar o meu pão no prato, esse é o traidor. E aí um dia eu estava lendo, estudando, eu tenho um livro que pega essas passagens e ele me leva para a realidade lá do primeiro século, naquela região, como é que eles se comportavam, como é que era o procedimento deles, os padrões deles. E aí um dia eu li que quando alguém queria ter uma intimidade muito grande com alguém, durante uma comunhão, durante um jantar, por exemplo, porque naquela época, cara, jantar era um negócio que era muito íntimo, era muito valorizado, alguém sentar para comer com alguém dentro da casa dele. Então, quando alguém falava assim, vamos supor assim, eu quero ter uma intimidade, o Juliano, ele é um convidado meu, eu quero ter intimidade com esse cara, eu quero criar uma amizade com ele, eu quero, andar com ele, eu quero ser bênção na vida dele, eu quero conhecer ele. Eu ia lá, pegava o meu pãozinho, e molhava no vinho do cara. E aí ele comia. Então, quando alguém via isso, falou, aquele cara ali
Ele está querendo ter comunhão com aquele cara ali. Ele está querendo ter uma relação íntima com aquele cara. Então, quando Jesus fala assim, ó, o que vai me trair é o cara que eu vou molhar o pãozinho lá no... Bicho, calma aí. Jesus estava falando para o cara, mesmo você sendo, me traindo, mesmo você me vendendo, mesmo você, cara, me entregando para ser morto, eu ainda quero ter uma comunhão contigo, eu ainda quero que você me conheça, eu quero conhecer quem é você. Cara, que gesto, que homem foi esse? Imagina, se ele faz isso com o filho da perdição, cara, imagina comigo e com você, cara. Imagina comigo e com você. Esse era o nosso Jesus, cara. E aí, Lucas, agora isso eu queria enfatizar como é que Jesus tratou Judas, cara. E quando Judas vai entregar ele, quando Judas realmente entrega ele na mão dos guardas, Judas dá um beijo nele. E aí Jesus fala assim para ele, pô, aí ele chama ele de amigo. Fala, amigo, caraca, velho, amigo. Pô, é com um beijo que você entrega o Filho do Homem. Cara, como é que Jesus trata os seus traidores? E olha, cara, imagina como é que ele trata a gente, cara. E às vezes a gente fica, sabe, achando que perdido no meio da obra, desanimado, meu irmão, em nome de Jesus, vamos conhecer mais desse Jesus, vamos, sabe, acender esse fogo no nosso coração. Lucas 22, 24. Vamos falar um pouco da traição, a segunda traição agora. A gente vai ler um texto um pouco grande. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Olha aí o que os discípulos discutiam. Jesus lhe disse, o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como quem serve. Pois quem é maior, o que está na mesa ou o que serve? Não é o que está na mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa. Olha aí, mais uma vez ele falando de comida e bebida, comunhão, no meu reino, e sentar-se nos tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aí ele fala para Simão, 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 Satanás pediu para peneirá-los. Ele não falou assim, Satanás pediu para peneirar você. Ele falou, não, Satanás pediu para peneirá-los, todos vocês. Mas ele falou olhando para Pedro, velho. Como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí ele fala uma coisa que eu piro, brother. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Para aqui por enquanto, cara. Contextualizando aqui, isso aqui é o final da vida de Jesus. Ele já está próximo de ser crucificado. Poucos momentos de ser crucificado. Então, Pedro já estava andando com ele 2 anos e 8 meses. Todo dia. Todo dia, como eu estou lendo o livro lá, que é o que fala dos discípulos dos mestres, os discípulos do mestre, ele comia a poeira do mestre. Ele ficava tão próximo. Então Pedro estava cerca de 2 anos e 11 meses, sei lá, andando todo dia com Jesus. Pedro, nessa altura aqui, já tinha visto a multiplicação de peixe, Jesus fazer milagre. Pedro já tinha visto 2 multiplicações de pães, Jesus multiplicando, alimentando uma galera com 5 pães. Pedro já tinha andado sobre as águas. Pedro tinha andado sobre as águas. Pedro já tinha... Teve uma ocasião que Jesus pega Pedro, João, não sei se Tiago estava, e fala assim, vem só vocês 3, tira os 3 dos 12, vão para o monte. Aí Jesus começa, no monte, começa a orar, e aí acontece uma manifestação de Deus. Jesus é levado aos céus, tem o seu corpo glorificado, eu não sei a palavra certa, acontece uma manifestação, Pedro vendo aquilo, meu irmão. E aí aparece Moisés do lado de Jesus e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, ou seja, 2 pessoas mais importantes de Israel na época. E Pedro presenciando aquilo, brother. E aí Pedro ainda fala assim, comete, né, como nós muitas vezes, Pedro fala assim, caramba, velho, vamos fazer 3 cabanas aqui, ou seja, vamos ficar aqui, não vamos embora,
eu já estou vendo Moisés, Jesus e Elias. Eu não preciso mais sair daqui, cara. E aí, como a gente muitas vezes eleva figuras humanas, idolatra as figuras humanas de pastores, às vezes da nossa igreja, idolatra gente de carne e osso. Quando Pedro fala isso, meu irmão, na hora Deus oculta Moisés e Elias, esconde, e uma voz fala assim dos céus, ó, esse aqui é meu filho. Você não tem como equiparar Jesus a Moisés, você não tem como equiparar Jesus a Elias, cara, você não entendeu. Esse é o meu filho, ele está acima da lei, ele está acima da lei não, fora da lei não, ele está acima da Torá, ele está acima de Moisés, e aí, cara, a voz que falou do céu foi tão forte, que eles caíram de chão aterrorizados. Não foi um negocinho, oh meu filho, esse aqui que é Jesus. Ele falou assim, cara, você vai morrer se você continuar achando que você comparando o meu filho com Moisés. E aí Pedro mostra mais uma característica nossa. Caraca, velho, a gente gosta de idolatrar a gente. A gente gosta de fazer os nossos deuses ali. A gente não adora a imagem, né? Mas, caramba, a gente coloca pessoas no lugar de imagem. Então, Pedro era esse, velho, que já tinha visto isso tudo. E aí Jesus me vira para ele e fala assim, Pedro, quando você se converter... Pô, peraí, velho. O que é isso, cara? Quando você se converter, velho, como é que é esse negócio, cara? Será que eu posso viver uma vida inteira vendo um monte de milagre, vendo manifestação e ainda não ser convertido, cara? Calma, velho. Calma, como eu falei, tudo é o querer e efetuar dele. A gente está na hora, a gente está no processo, cara. E aí Jesus fala assim, ó, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, sabe qual é o principal fruto de quem é convertido, cara? Fortalecer os irmãos, brother. O fruto de conversão não é, o fruto de uma conversão, entendo o que eu vou falar, sabe, não é eu me trancar e orar 3 horas por dia. Não é isso. Embora o cara convertido, ele entendeu que se ele não orar, ele morre. Eu vejo isso, né? Por isso que eu estou me convertendo ainda. Exatamente. Então, não é que o fruto de um convertido é ficar orando o dia inteiro. Se o cara orar o dia inteiro, sair do quarto e der uma patada em todo mundo, meu irmão, eu não sei para que Deus que ele orou. Eu não sei para que Deus eu orei. Então, o que ele está falando? O fruto de conversão é fortaleça os seus irmãos. Isso é sinistro para mim. Aí Pedro respondeu assim para Jesus, Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Jesus falou para ele. Ainda tem outro evangelho que fala que não, eu morro por você. Engraçado que tem uma parte da Bíblia que fala quando Jesus foi orar, né, e ele fala assim, Senhor, não quero que seja a minha vontade, mas a sua, faça a tua vontade. O Hernando Dias Lopes, que é um cara que eu gosto muito, fala um comentário, cara, Jesus estava completamente angustiado naquela hora. Estava angustiado, vivendo um momento horrível, mas quando ele ia de encontro com os seus discípulos, ele fortalecia os caras. Então é mais ou menos isso que a gente leu aqui. Jesus passava angústia sozinho com Deus, não que a gente não vá passar, mas no momento que a gente saiu dali, Jesus fortalecia os irmãos. Isso é uma parada interessante. E aí Lucas 22 ainda, só que no versículo 54, que continuando o que eu estou lendo, versículo 54, 22, 54. Então, prenderam Jesus, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu Pedro sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e falou assim, este homem estava com Jesus. Você estava com ele. Pedro negou. Mulher, eu não conheço esse cara. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. O homem respondeu, homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, ou seja, já poderia ter dado tempo para ele perceber, pensar
que ele já tinha negado 2 vezes. Muitas vezes a gente é assim, cara. A gente, sabe, peca, erra, tem tempo para a gente pensar e voltar e se arrepender, mas daqui a 1 hora, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a gente faz de novo, cara, com consciência. Quando ele fala assim, passou cerca de 1 hora, ou seja, ele fez com consciência. Aí 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Aí a Bíblia fala que Pedro ainda falava quando o galo cantou. E o Senhor, nessa hora, imagina, cara, a situação, a casa do cara, maior galera, Jesus sendo apanhando, julgado, lá na frente, Pedro lá atrás, velho, lá atrás, na dele, ou seja, eu vou ficar aqui, vou ver de longe, ninguém vai me pegar. Na hora que ele negou 3 vezes, o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, brother. No meio daquela multidão, Jesus voltou e olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro viu coisas maravilhosas, como eu falei, milagres, andou sobre as águas, viu Cristo glorificado, Moisés e Elias. E ele disse a revelação mais poderosa da Bíblia, uma das revelações mais poderosas da Bíblia. Quem falou foi Pedro, brother. Quando foi que Jesus falou assim, ó, quem a galera diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Aí um falou, Senhor, eles dizem que você é um profeta, você é aquilo. Aí Jesus falou assim, beleza, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Para os 12. Aí Pedro se levanta. Senhor, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, Pedro, você é bem-aventurado. Meu irmão, Pedro deve ter se enchido, né? No meio da galera, putz, eu sou bem-aventurado, os outros não. É assim que a gente é, brother, é assim que nós somos. Aí ele fala assim, porque não foi. Logo depois Jesus dá uma, né? Cara, isso não veio de você, isso é Deus. Foi Deus que revelou isso a você. E aí mesmo assim, Pedro, caramba, Deus me revelou uma coisa, cara. Pô, cara, eu sou um homem de Deus, você deve ter pensado, né? Às vezes a gente pensa assim, meu irmão, a sequência desse versículo Jesus começou a falar assim para eles, ó, então, eu vim para morrer, eu vou sofrer, Jesus começou a dar o papo reto do Evangelho, sabe? O papo reto do Evangelho. O papo reto do Evangelho é esse, irmão, é entregar a vida, é morrer por quem, é por amor a Deus morrer pelo próximo. Jesus fala assim, ó, ninguém tem maior amor que esse, que é o de dar a vida pelos seus amigos. Ele falou. E aí quando Jesus começa a dar o papo reto do Evangelho para ele, passar, Pedro fala assim, Senhor, que isso, cara? Pedro começa a falar o discurso que a gente tem visto hoje aí. Que isso, cara? Você não nasceu para sofrer, não, cara. Existe 7 vezes mais para você. O melhor de Deus ainda está por vir, cara. Existe a bênção de Abraão, cara. Aí Jesus fala assim, ó, olha isso, né? O cara tinha acabado de ser usado por Deus. Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Só que Jesus não estava falando para Pedro, Jesus estava falando para o Espírito que estava sobre Pedro naquele momento, sobre aquela geração, que era uma geração que não queria se entregar, não queria morrer por alguém. Eles queriam, não sei exatamente o que eles queriam, mas não era morrer por alguém. Aí Jesus fala assim, ó, Pedro, arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita da coisa, cara, isso é muito sinistro. Você só pensa naquilo que é do homem e não das coisas de Deus. E Jesus falou para ele, esse cara que falou a revelação mais importante, ele não era convertido. Bro. Então isso tem que levar a gente a pensar, bro. Isso tem que levar a gente a... Mas isso tudo, gente, envolve, é o amor de Deus, cara. Entenda que você está no processo, quando Jesus entrou na vida de Pedro, ou de repente, a obra, Jesus começou a tratar o coração de Pedro, mudar. Então é a mesma coisa com a gente, cara. A gente está no caminho, cara, com Jesus. Quando Deus fala assim para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus chama ele para andar. Né? Outro dia eu estava escutando um cara falar sobre isso. Cara, a vida com Deus é uma caminhada. Então por mais que a gente tropece, Deus está chamando a gente para andar, não ficar parado. Então anda, meu irmão, sabe? E entendendo que Ele está aperfeiçoando a gente, cara. Não é ação nossa, é aperfeiçoamento dEle. E aí eu queria falar sobre a restauração de Pedro. Então a gente já viu, né, cara? Pedro era um líder, um cara que influenciava, era um cara,
cheio de fé, que andou por sobre as águas, ninguém mais andou por sobre as águas, só Pedro e Jesus, exatamente, irmão. E Jesus. E engraçado que quando Jesus ressuscitou, um dos evangelhos fala assim, ó, a Maria Madalena foi lá, aí apareceu 2 homens de branco, falou assim, ó, por que você está procurando aqui no túmulo aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele vive. Aí o anjo fala assim, ó, avisa aos 12 e avisa Pedro. O Hernandes Gerlop fala isso, cara. Por quê? Pô, mas Pedro não era um dos caras, velho? Pedro não era um dos 12? Por que... Cara, Jesus estava tratando com Pedro, falou assim, avisa os 12 e avisa Pedro, ou seja, eu vou voltar, meu irmão. Avisa ele que não acabou, tem conta para acertar com ele. E tinha mesmo. E acertou mesmo, que a gente vai ver aqui. Né? E aí, então, beleza. Aí João, abre comigo em João 21, de 1 a 19. De 1 a 19. João 21, de 1 a 19. E a gente vai finalizar aqui com a restauração de Pedro. Com como Jesus restaura, como Ele trata a gente, como é que Ele restaura a nossa vida. Como é que o Senhor trata a gente quando a gente peca. Como é que Ele trata a gente quando a gente está nesse processo de conversão, cara. Fala assim, depois disso, Jesus já tinha ressuscitado, tá? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim, estavam juntos Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e 2 outros discípulos. Aí Pedro fala assim, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles também disseram, vamos embora, Pedro influenciando a galera, vou com vocês. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Esse vou pescar dele aqui, eu vi um estudo do Hernandes Dias Lopes, que é um cara que eu recomendo para você, excelente homem de Deus, cara que, bíblico, cara, sacou? É bíblico, cara que edifica a gente, ele me edificou muito. Ele entende que quando Pedro fala assim, ó, vou pescar, ele fala assim, meu irmão, desisti de tudo, não quero mais, quero voltar para o que eu fazia antes. E quantas vezes a gente não quer desistir, não é verdade, meu irmão? Se você for crente e nunca quis desistir, putz, meu irmão, que crente é você, cara? Não, estou dizendo isso para bom, né? Não é para... Porque, caraca, meu irmão, né? Os homens de fé, os gigantes da fé, gigantes que eu digo assim, no bom sentido, homens que foram, sabe, homens de Deus, todos eles passaram por crise de achar que aquilo era certo ou não. Será que isso existe mesmo, brother? Será que, isso é bom, cara? Isso é bom, cara, porque leva a gente a ter experiência com Deus, né? Então, quando Pedro fala assim, vou pescar, ele falou, meu irmão, desisti, quero voltar a ser pescador. E aí fala assim, não pegaram nada. E ao amanhecer, eles não pescaram nada na noite, o mar não estava para peixe. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos, tá dando aí? Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Cara, olha só, cara. A Bíblia não diz, mas de repente, a Bíblia não relata isso, eu não estou querendo aqui ficar acrescentando ou tirar algo da Bíblia, porque a Bíblia fala que quem faz isso está ferrado. Mas assim, eu creio que pode ter acontecido de algum outro discípulo também ter abandonado. Não, ter negado ele. Abandonar, todo mundo abandonou. Então, quando Jesus aparece na praia, está ali os traidores no mar. Está a galera que deixou Jesus sozinho quando ele mais precisava. Então, alguns dele lá pescando. Aí Jesus aparece. Então, está a galera ali, meu irmão, vacilona. Imagina o cara que vacila com você, né? A Bíblia conta uma parábola muito maneira, que ela fala assim, às vezes o cara tinha uma dívida com o rei, e devia 100 mil, vou dar um exemplo. Aí o rei falou assim, ó, se você não me pagar, você vai preso, vai ficar preso. Aí o cara foi lá, rogou, chorou, me perdoa a dívida. Aí o rei falou assim, essa parábola é comparando o reino de Deus, né? Aí o rei falou assim, tá bom, cara, você está perdoado, pode ir, esquece essa dívida, o rei. Aí o cara saiu da presença do rei. Só que aí quando ele saiu, ele lembrou que o irmãozinho dele devia 50 reais a ele. A dívida dele era de 100 mil, e a dívida do irmãozinho com ele era de 50 reais só. E a Bíblia fala isso, só que com outros valores. Aí o cara chegou assim, ó, esse cara que foi perdoado falou assim, ó, você está me devendo 50 prata, meu irmão.
Outro dia eu vi um cara discutindo na rua com outro por isso. Às vezes a gente faz isso também, né? Muitas vezes. Você está me devendo R$50. Aí o cara se jogou no pé dele e falou assim, cara, por favor, eu estou desempregado, estou passando necessidade, não tem como te pagar. Me libera dessa dívida. Aí o cara falou, o quê? Não, eu quero meus 50 agora. Se você não me der, você vai ser preso, vou te levar ao juiz. Aí, qual é o fim da parábola? Ah, isso. Aí os amigos deles viram essa situação e foram contar para o rei. Foram contar para o rei o que o cara fez. Aí o rei falou assim, pô, peraí, cara, você tinha uma dívida de 100 mil comigo, eu te perdoei, o teu irmão que tinha R$50, você não perdoou? Meu irmão, tá fé, vai embora. Aí levaram o cara, ele ficou atormentado. Ou seja, essa galera que estava no mar aqui, era a galera da dívida. Olha como é que Jesus trata aqueles que têm dívida, que negaram, que pecaram. Jesus chama os caras assim, filhos. Jesus chama os caras de filhos. Filho. Eu não chamaria de filho, cara. Filho, vocês têm algo para comer? Espera aí. Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de preço. Cara, Jesus usou o mesmo milagre para restaurar Pedro. Jesus usou o mesmo milagre de quando ele quis chamar Pedro. Quando Pedro se converteu, não. Quando Pedro se tornou um discípulo de Jesus, foi a mesma coisa. Pedro estava pescando, Jesus falou, cara, pesca desse lado aqui. Cara, aí Pedro era pescador, era empresário, conhecia dos ventos, conhecia de tudo. Falou, cara, eu conheço, cara. Hoje não está para peixe, mas porque você falou, eu vou jogar. E aí houve um milagre, isso quando Pedro virou-se discípulo. Aí quando Pedro viu aquilo, ele se jogou nos pés de Jesus, sem conhecer Jesus ainda, e falou, cara, aparta de mim que eu sou pecador. Jesus falou, não, vem, eu estou te chamando para você ser meu discípulo, tal, porque a partir de agora você vai ser pescador de homem. Então, aí aconteceu isso tudo, né? Foi lá no início. Então, ele usou o mesmo milagre na restauração de Pedro, ele usou o mesmo milagre na conversão. E aí, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, o pessoal desceu do barco, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus falou para ele, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Cara, olha como é que Jesus recebe. Quando... Peraí. Não, eu pulei versículo aqui, cara. Eles lançaram a rede e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor, é Jesus. Pedro, ouvindo isso, se vestiu da capa, pois tinha tirado, se lançou ao mar. Nem esperou os caras. Pedro falou, é o Senhor. Pedro se jogou mesmo. E aí lançou-se ao mar, e os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Cara, quando ele encontra com Jesus, a forma como Jesus recebe ele, como é? Comunhão. A forma que Jesus recebe um pecador arrependido, Pedro estava arrependido, cara. Pedro estava arrependido. É como é? É com comunhão. É com banquete, com comida, com provisão. Quando a gente está achando que vamos receber, sabe, na cabeça, porque a gente fez isso mais uma vez, Deus vem com o quê? Com graça, com conforto, ao invés de acusação. E esse é o caráter de Jesus, cara. Esse é o caráter de Jesus. A Bíblia fala que o amor de Deus constrange, cara. A gente não consegue entender. E muitas vezes a gente quer entender o amor de Deus para poder merecer, cara. Entender como é que se faz para que a gente... E Deus está falando, não, cara, não é por merecimento. Então, quando eles chegaram, ainda não é o final, ao invés de Jesus preparar um sermão para eles, vocês fizeram isso comigo, agora vocês vão ver, senta aqui. Não, Jesus falou, vocês estão com fome, cara? Vem cá, tem peixe para vocês aqui, tem tudo. Trago alguns do peixe que acabaram de pescar. Aí Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu?
sabiam que era o Senhor. Provavelmente a face dele estava diferente, alguma coisa estava diferente em Jesus, que eles sabiam que era Jesus, mas não conseguiam. E aproximou-se e tomou o pão. Olha o que Jesus faz, cara. Como ele fez na Santa Ceia. Jesus pega o pão, tomou o pão, serviu a eles, e serviu eles com peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Aí chegou a hora de Jesus tratar com o irmão. Chegou a hora de Jesus tratar com o irmão Pedro, né? Simão, na frente de todo mundo, né? Na frente dos outros. Simão, filho de João, você realmente me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Eu queria ressaltar algumas coisas com vocês aqui, nesse diálogo com Jesus. Quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama mais do que a estes? Isso foi uma referência a quando Pedro falou assim, Senhor, eu amo, eu sou capaz de morrer. Quando Jesus fala, né, que ia sofrer, Pedro falou assim, eu sou capaz de morrer por você. Eu não me lembro qual exatamente onde estava. Ele falou assim, ainda que todos, eu não lembro qual é a parte do evangelho que eu me perdi aqui para achar esse versículo. Ainda que todos estes te abandonem, lá atrás, antes de Jesus morrer, eu não vou te abandonar. Pedro estava falando assim, Senhor, o meu amor por você é maior do que meus irmãos. Eu te amo de verdade. Ainda que todo mundo te negue, eu não vou te negar. Então, quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama mais do que esses? Jesus faz a mesma pergunta para ele. E a Bíblia, esse estudo do Hernandes de Lopes é muito bom. Ele fala que no grego e no hebraico existem várias traduções para a palavra amor. E quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama, o amor que Jesus está falando aqui é o amor ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor de se entregar, é o amor de Jesus. Então, quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama com amor sacrificial, de entregar a sua vida, é isso que Jesus estava falando. E quando Pedro responde, Senhor, eu te amo, essa palavra amo que Pedro usou, foi uma palavra referente a gosto. Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo, Senhor, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Aí Pedro cai em si, cara. Pedro fala assim, caramba, cara, eu não amo Jesus. Eu não amo, eu gosto de você, Senhor. Então, o que Pedro está sendo ali, irmãos? O que Pedro está... Jesus está espizinhando Pedro? Não, cara, não está, cara. Jesus está querendo extrair de Pedro sinceridade, cara. Jesus simplesmente está querendo extrair de Pedro sinceridade. Então, quando a gente fala assim, Senhor, na verdade, Senhor, eu gosto de você, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quando ele fala assim, você sabe de todas as coisas, é que existia no coração de Pedro uma vontade de agradar a Deus. Embora ele fosse pecador e ele pecou sabendo do que estava fazendo, o que diferenciava ele de Judas era isso, era sinceridade de coração. Então, às vezes, cara, a gente pode chegar para o Senhor, eu sou pecador, sabe? É isso que Jesus estava querendo. Cara, seja sincero comigo, cara. Seja sincero. Você me ama com amor sacrificial? Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo. Você me ama com amor sacrificial? Eu gosto de você. E aí Jesus trata com ele. Olha só, cara. Quando Jesus pergunta a primeira vez assim, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, tu sabes que eu gosto de você. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Cara, as ovelhas de Jesus, nós, eram coisas preciosas, somos preciosos para Deus. Somos preciosos para Deus. Então Deus entregou, mesmo a gente gostando do Senhor, apenas no processo, sabe? Deus fala assim, cara, mesmo assim, eu confio em você.
Quando Jesus está falando para ele, cara, cuide dos meus cordeiros. E cordeiro, outro dia eu pesquisei, que eu não sabia, cordeiro é filhote de ovelha, brother. Ovelha, que a gente fala assim, ovelhinha ali, que somos nós. Quando Jesus fala assim, cuide dos meus cordeiros, ou seja, dos pequeninos, tanto de crianças, mas Jesus também estava usando assim, dos novinhos na fé, cara. Cuide, e esse cuide dos meus cordeiros, esse cuide, a palavra que ele usou é alimentar. Alimente os meus cordeiros. Jesus estava falando assim, cara, você está num processo. Você agora, eu extraí sinceridade de você. Então, cuide dos meus cordeiros. Jesus entrega para Pedro e para a gente a responsabilidade de uma coisa preciosa que ele tem, cuide dos meus cordeiros. E quando ele fala depois, você me ama, com o amor sacrificial, pastorei as minhas ovelhas. E quando essa palavra pastorear é dar direção. Ou seja, Jesus, cara, trata a gente assim. Você me ama, filho, você é sincero, né? Pecou, mas você tem essa vontade no meu coração. Cara, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Aí Jesus fala assim, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se para onde queria. Vestia-se e ia para onde você queria. Mas quando for mais velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Olha que Jesus ainda manda outra real para ele. E deseja onde você deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro ia glorificar a Deus. Então disse para ele, siga-me. Pedro falou no início, eu sou capaz de morrer por você. No final das contas, ele morreu por Jesus. No final de tudo, aqui Pedro se converteu, brother. Aqui Pedro se converteu. A partir daqui, quando entra no livro de Atos, quando está aquela confusão que depois Jesus sobe e vai embora de vez e deixa o Espírito Santo, Pedro se levanta no meio de uma galera, meu irmão. Esse mesmo Pedro que traiu, que fez tudo, ele se levanta no meio de uma multidão e começa a falar de Jesus com autoridade, com presença de Deus. E aí a galera ficou doida, porque assim, esse cara aí não sabe nem escrever. Sem escrever direito, quem é ele? E nesse dia se converteram mais de 3 a 5 mil pessoas. Aqui foi a conversão de Pedro, cara. Aqui foi o momento, sabe, que ele entendeu o que era amor sacrificial, que a obra não tinha terminado na vida dele, sabe? Que ele estava no processo. E ele falou, siga-me. E eu quero terminar, sabe, falando assim, Jesus olha para a gente e fala assim, cara, siga-me. Siga-me os bons. Não, siga-me. A vida com Cristo é segui-lo, cara. É segui-lo, é fazer, é se esforçar para fazer o que Ele faz. É se esforçar para olhar para as pessoas como Ele olha, cara. É olhar para a pessoa mais simples do teu dia como Jesus olha. Porque Ele está se importando com essas pessoas. Então, essa noite, a gente vai ministrar uma canção que fala exatamente isso. Eu não desisto de ti, você não desiste de mim, eu sou o seu princípio e eu sou o seu fim. Sabe? A obra não terminou. Se você está aqui hoje, cara, a gente estava orando durante todo esse tempo. E a nossa oração era assim, eu distribuí, cara, convidei mais de 250 pessoas para estar aqui. No WhatsApp, né? WhatsApp. E aí a nossa oração, Senhor, envia aqueles que o Senhor quer, aqueles que o Senhor, além de mim, aqueles que você quer fazer algo dentro. Então, se você está aqui, cara, você é fruto de oração, sabe? E se você ouviu essa mensagem, cara, é para mim, é para você. A obra não terminou. A obra não terminou, sabe? Jesus não desistiu da gente, cara. Outro dia eu vi um pastor falando assim, que um cara chegou para ele e falou assim, meu irmão, eu estou cansado, não quero mais desistir, quero desistir de tudo. Aí o cara botou assim, que isso, cara? Jesus foi até a morte por você, cara. Pô, cara, vamos lá, recobra esse ânimo, cara. Então essa é uma noite de recobrar ânimo, sabe, do nosso coração ser aquecido, sabe, do Espírito Santo, Pai, sabe, como eu falei no início, fortalecer os nossos joelhos, sabe, que às vezes estão tropeçando, mas Ele quer revelar amor e graça. Ele trata assim. Com Jesus Ele trata assim, cara. É com comunhão, e é com confronto, mas é com, eu tô aqui apontando um erro teu, mas eu cuido dos meus cordeiros.
é com confiança, cara. Não é simplesmente com culpa. É assim, ó, você é assim, Saulo, mas cuida dos meus cordeiros. Eu confio em você. Eu acredito em você. Eu estou contigo, cara. Siga-me. Então eu queria que você, nesse momento, sabe, fechasse seus olhos e fizesse uma... Pô, cara, tanta coisa que eu tenho para pensar na minha vida. Às vezes eu estou dias ótimos e às vezes eu estou dias ruins. Às vezes minha emoção, o Espírito Santo está ali, mas às vezes parece que, caraca, velho, que eu estou um poço de carnalidade, um poço, sabe, de maldade. E Jesus está falando comigo, para, apenas confia, cara. Eu não desisti de você. Eu não desisti de você. E você não vai desistir de mim. Você que conhece Jesus, sabe? Ele quer fazer essa obra, Ele quer continuar essa obra dentro de nós. Então eu queria que você meditasse, pensasse, se você quiser orar no seu lugar, em silêncio, mas não perca esse momento, cara. Não perca esse momento. Esse momento continua sempre. Mas que o Espírito Santo nessa hora possa, sabe, nos renovar, nos aliviar, nos fortalecer e nos incentivar a segui-lo. Em nome de Jesus.